Quantos anos tens, Zé? 81. 81 anos. Quantos anos é que andaste na profissão de pedreiro? Trabalhei na Póvoa de Montemuro. Mas na altura foi a primeira vez que tinha 14 anos, quando Está bem. era novito. Olha, os pedreiros usavam uma linguagem própria, a que eles chamavam o verbo, que era para falar entre si, sem as outras pessoas entenderem. Diz-me lá algumas palavras dessas. Quando se via o patrão, e quando se via o patrão, que o patrão vinha lá, dizíamos uns para outros, para saímos o caneio, para agaspiar gido, que era trabalhar gido. Trabalhar bem, não é? Agaspiar de gido para saímos o caneio, que era o patrão. Exato, aí chegar o patrão é preciso trabalhar depressa. Bem, quando estava um dia de sol bonito, como é que se dizia? Paralúzio, Santioso. Isso. Era isso, não é? Era lúzio. Como é que se dizia quando se ia para a cama? Paixoina. Lastir para a choina, não é? E quando era para ir embora do trabalho? Lastir de grapes. Lastir de grapes. E quando era para avisar um amigo que vinha o patrão, como é que se dizia? Argau para cima do caneio. Exato, argau para cima do caneio. A sopa como é que se dizia? Grole. Grole. E o pão? O pão... Guido. E o vinho? E vinho, já não me lembro bem. Chusco. Isso, era Chusco. Chusco. Muito bem. Não te lembras de mais alguns nomes assim que falavam entre si? Ora bem, eu sabia tudo. Agora assim de repente é que certas coisas não lembro. Mas... E esta gente nova? Eu, por exemplo, quando era que subíamos as pedras, naquele tempo, não havia gruas como agora. Sim, então como era, diz? Era um arreio, que eram dois moitões com as cordas, tinham cadeado, armatavam-se as pedras e depois puxávamos todos à corda e depois um cantava. Como é que... Eu quase sempre me calhava a minha cantar às pedras. Então como era? O patrão. Oh, pedrinha, oh, lá vai ela, ei. Para-se uma borrasca gida, oh, com as pampolinas gidas, oh, para Moiana, ei, nem tive boia, oh, para gaspiar a choina, ei. Então está bem, quer dizer, mesmo a cantar para içar as pedras, vocês usavam esse verbo. Era, quem estivesse por fora não percebia. Está bem. Que falaste ao fim e ao cabo, falaste numa moça bonita. Exato. Mais? Morrasca gida. Morrasca gida, mais? Com as pampolinas que eram mamas gidas. Com os seios salientes, mais? Um leonatos, há de parar um leonatos gido, não sabes que era leonatos? Não. Leonatos era uma certa coisa que não se diz bem em português, era só nós os verbos. Está bem, então deixámos... Leonatos era aquela coisa para parar na choina. Está bem, para fazer na cama com as moças, também está bem, pronto, já disseste tudo. E ainda bem, mas só os pedreiros é que entendiam isso. Isso, nós vamos por outro. Só uma pergunta. Porquê é que Cujó era conhecida a terra dos pedreiros? Ora bem, porque havia muitos pedreiros, em Cujó havia toda a classe de artistas. Havia pedreiros, havia carpinteiros, havia alfaiates, havia ferreiros, havia toda a qualidade de profissões, havia rejoeiros. Pois Cujó era autossuficiente ao nível da produção para a alimentação e também das artes. Pois.